Tudo bem, pessoal? Nós voltamos à nossa série Estudos da Bíblia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Quero agradecer todos os comentários que vocês colocaram aqui no canal. Fico muito feliz, fiquei muito feliz mesmo. Nós tratamos bastante a respeito da interpretação da Bíblia, falamos qual a melhor tradução da Bíblia. Enfim, foi um momento muito bom. Eu gostei muito de tudo que vocês comentaram e nós voltamos agora a uma nova série. Pessoal, nós vamos tratar agora sobre evangelhos sinóticos. É um tema muito interessante, muito importante. Eu gostaria que vocês caminhassem comigo nesse momento de tratarmos sobre os 4 evangelhos. Embora evangelhos sinóticos tratam dos 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Por que evangelhos sinóticos? Evangelhos sinóticos significa que eles têm uma mesma visão. Tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas, eles possuem uma mesma visão de Cristo. Então eles estão muito englobados na linguagem empregada, é a mesma linguagem, no material incluído e na ordem dos registros. Então, por que temos 4 evangelhos? Porque nós temos 4 visões do Messias, do Cristo. Mas 3 são muito similares, são muito parecidas. Enquanto que João, o evangelho de João, é um pouquinho diferente dos 3. Nós vamos trabalhar os 3 evangelhos sinóticos e também vamos trabalhar João. Então espero que vocês venham comigo nessa caminhada, nessa jornada muito importante para nós entendermos e interpretarmos melhor a Bíblia. Vem comigo! Sobre a palavra evangelho, nós entendemos que evangelho significa boas notícias, boas novas. De onde vem essa palavra? Essa palavra vem do mundo greco-romano relacionado ao imperador. Quando o imperador voltava de suas guerras, de suas conquistas, era-se dito o evangelho do imperador. Ou seja, as boas notícias do imperador, o que ele trouxe de boas notícias, como ele venceu a guerra. Então essa palavra remonta àquela época. E Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tratam do evangelho, das boas novas, mas do único rei dos reis e senhor dos senhores. O Senhor verdadeiro não era imperador, o Senhor verdadeiro era o Senhor Jesus Cristo. Então os evangelhos vão trazer isso, vão trazer as boas notícias de Jesus Cristo. Os evangelhos, eles são uma biografia? Os evangelhos, eles não são uma biografia. Por quê? Uma biografia, ela vai trazer de maneira cronológica, exata, o nascimento de alguém, a morte, toda a vida dessa pessoa. Nem todos os evangelhos tratam especificamente do nascimento de Jesus, por exemplo. Marcos não trata do nascimento de Jesus. Então, podemos dizer que os evangelhos, embora tenham muito material biográfico, toda a vida de Cristo, podemos dizer que os evangelhos são uma narrativa teológica sobre a vida de Jesus. Qual é a divisão dos evangelhos? Como os evangelhos se dividem? Então vamos lá. Primeiro ele trata do nascimento, mas nem todos os evangelhos trabalham o nascimento, mas alguns sim. Batismo de Cristo, tentação, os milagres, as parábolas, vamos trabalhar bastante sobre as parábolas, controvérsias, a paixão, ou seja, o sofrimento de Jesus, a morte e a ressurreição. Então essa é a divisão dos evangelhos. Nós vamos tratar agora as características destes evangelhos, ok? Então vamos começar com Mateus. Mateus é o primeiro evangelho a ser escrito, não em ordem cronológica, tá? Não em data, mas em relação à ordem que está na nossa Bíblia. Mateus é o primeiro porque após Malaquias entra o evangelho de Mateus. Por quê? Porque ele trata a respeito de Jesus Cristo, ele trata a respeito do Messias esperado pelos judeus. O profeta Isaías, ele profetiza 700 anos antes da vinda de Jesus. Então, é natural que Mateus escreva para os judeus. Então, o livro de Mateus, ele vai trabalhar muito a ordem profética, as profecias de Jesus se cumprindo lá do Antigo Testamento, assim como o profeta disse. Então, aparece muito isso em Mateus, ok? E trabalha muito os sermões de Cristo. Cristo pregando, Cristo ensinando. Então é o evangelho do ensino, é um evangelho totalmente didático, é um evangelho que vai ensinar tudo que Jesus fez. Depois nós temos Marcos. Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Por que servo? Quando você começa lendo o livro de Marcos, você vê muitas palavras assim, imediatamente Jesus fez isso. Logo Jesus fez
aquilo. Então é o evangelho do serviço. Marcos trabalha muito o serviço de Cristo, porque ele escreve para os romanos. Então os romanos, eles eram o povo da guerra, o povo que trabalhava, o povo que fazia. Então como Marcos escreve para eles, então é natural que a ênfase do evangelho de Marcos seja Jesus trabalhando, Jesus servindo. E natural que a ênfase sejam nos milagres. Então trabalha bastante os milagres de Jesus. O que Jesus fez? Qual foi a obra de Jesus? Então trabalha demais os milagres e depois nós vamos trabalhar pormenores da vida do Evangelho de Marcos e da vida de Jesus em relação aos milagres. Então qual a característica principal de Marcos? Ele é muito prático, é o Evangelho do fazer. Depois nós temos Lucas. O Evangelho de Lucas, ele trabalha o Filho do Homem. Por ser escrito para os gregos, e os gregos tinham muito essa questão do homem ideal, o homem perfeito. Então o Evangelho de Lucas, ele trabalha o homem perfeito, Jesus 100% Deus, mas 100% homem também. A ênfase do Evangelho de Lucas são as parábolas, são os ditos desse homem perfeito, a inteligência desse homem perfeito. As parábolas são ensinos fabulosos, maravilhosos sobre tudo que Jesus quis ensinar. E Lucas trabalha muito a história de Jesus. Lucas, sim, trabalha toda a vida de Jesus. É o evangelho do médico amado, Lucas, o médico amado, que trabalha detalhes sobre a vida de Jesus, principalmente nas parábolas. E depois nós temos João. João não faz parte dos evangelhos sinóticos, mas é um livro fantástico, maravilhoso e que nós devemos também trabalhar aqui. Trabalha sobre o Filho de Deus, a divindade de Jesus Cristo, né? João trabalha muito. Ele escreve para todos a divindade e tem uma característica espiritual. Só existiram os 4 evangelhos no segundo século? Não, existiram outros evangelhos, tá? Existiram por volta de 8 evangelhos a respeito da vida de Jesus, mas a igreja nunca reconheceu esses outros evangelhos como evangelhos inspirados por Deus, ok? Os evangelhos inspirados são apenas os 4 evangelhos que estão na nossa Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o que são esses evangelhos apócrifos? A palavra apócrifo significa oculto. Oculto porque ninguém sabe quem escreveu, foi escrito de uma maneira que ninguém sabe como foi escrito, por isso oculto. Possivelmente eles vêm do gnosticismo, que era uma seita que existia naquela época, que tentou explicar como foi a infância de Jesus. Então o pessoal tinha muita curiosidade em saber como era Jesus na infância. Então foram escritos evangelhos aqui, não inspirados, para tentar sanar essa dúvida que as pessoas tinham. Então tem o evangelho de Tiago, que não foi Tiago quem escreveu, evangelho de Pedro, que também não foi ele quem escreveu, evangelho árabe da infância de Jesus. Nós temos aproximadamente 140 escritos apócrifos, mas que não são inspirados por Deus. Então é bom nós entendermos bem o que são os evangelhos inspirados e o que são os evangelhos apócrifos. Daí surge uma grande dúvida, mas quais são realmente os evangelhos inspirados por Deus e os que não são inspirados por Deus? Nós temos então aqui o teste da canonicidade. O que significa isso? Significa que para que pertença ao cânon, ou seja, para que pertença essa regra de medir, para que pertençam aos livros inspirados, eles tinham que seguir 4 parâmetros. O primeiro era apostolicidade, depois conteúdo, universalidade e inspiração. O que isso significa? Em relação à apostolicidade, era necessário que os 4 evangelhos tivessem sido escritos por um apóstolo de Jesus Cristo, ou alguém que foi influenciado por um apóstolo. Por quê? Porque eles deveriam ser testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus. Mateus e João eram apóstolos de Cristo. Agora, Marcos e Lucas não eram apóstolos diretamente, mas foram influenciados por apóstolos. Marcos, esse Marcos aqui é aquele João Marcos, que faz a primeira viagem missionária junto com Paulo e Barnabé. Então, aquele João que a igreja se reunia na casa dele, quando Pedro sai da prisão, vai para a casa de João Marcos. Então, Marcos era um discípulo, foi totalmente influenciado pelo apóstolo Pedro. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, Pedro escrevendo, 1 Pedro, e meu filho Marcos, ok?
Lucas é aquele médico amado, totalmente influenciado pelo apóstolo Paulo. Lucas é aquele que participa das viagens missionárias de Paulo, que depois escreve Atos dos Apóstolos, ok? Os Atos do Espírito Santo. E Paulo diz assim, ó, só Lucas está comigo. Toma Marcos, João Marcos, e traz-o comigo, contigo, porque muito é útil para o ministério. Depois em Colossenses, saúda-vos Lucas, o médico amado. Então aqui ele tem total influência do apóstolo Paulo. Então, nesse quesito, passa-se otimamente pelo teste da apostolicidade. Então, em relação à apostolicidade, os 4 evangelhos, super tranquilo, passam por esse teste. Agora temos o conteúdo. Então, o conteúdo desse evangelho, ele conta a verdade realmente acerca de Deus? Ele contradiz o Antigo Testamento? Ele é espiritual? Então, todos os 4 evangelhos passam nesse quesito do conteúdo. Universalidade. Ele era amplamente aceito pela igreja? A igreja utilizava desses evangelhos? Então, é escrito depois do 2º século que vários pais da igreja falam que esses evangelhos eram utilizados sim por toda a igreja. Em relação à inspiração, prova interna da inspiração. Havia prova de que realmente esse livro era inspirado? Então, você lendo os 4 evangelhos, você vai ver toda a inspiração nesses evangelhos.